Olá, Walter César, bom dia, tudo bem com você? Fala, Alex, tudo bem? Quanto tempo aí, pô, prazer te ver. Walter, prazer meu e quero, deixar registrado, antes de mais nada, que é uma honra muito grande. Primeiro, te conhecer, estar aí no seu network, fazer parte do seu network, me considero seu amigo, embora à distância, e a gente não se falar muito. E agradeço também, desde já, a, a disponibilidade, a disposição para estar conversando com a gente aqui no Cilegends, tá bom? Muito obrigado. Nada, que isso, prazer meu, pô. Ainda mais, pô, conversar com você é sempre um prazer, né, Alex? Pô, Que você é um bom, que grande bom. amigo aí que eu construí ao longo da minha vida e eu acho que sempre é legal poder te rever, poder conversar. Muito bom, prazer. Prazer é meu. Bom, então vamos lá. Qual que é a ideia para as pessoas que estão assistindo primeira vez o Cilegends? O Cilegends nada mais é do que uma forma de inspirar pessoas por meio de histórias inspiradoras. Às vezes as pessoas olham para alguns que estão numa posição de destaque, o que a gente chama de C-level, e acham que aquilo ali, é sorte, um alinhamento dos planetas. E a gente sabe na prática que de sorte, às vezes não tem muito, e há muito trabalho, muita escolha, e às vezes aparecem só os resultados das escolhas certas, É, o lado ruim, que a gente vive muitas vezes não aparece. Então a ideia é desmistificar um pouco isso, mostrar que de lenda, não tem nada, tem muito trabalho, escolhas e consequências legal. e resultados. Bom, então, para passar a palavra para você, eu te conheci mais ou menos do ano 2010, estava olhando minhas anotações, foi por meio do Dr. Elton Freitas, que na época era presidente da Unimed BH, um amigo que a gente tem também. Ele me conectou com você. Você, na época, era assessor da presidência da Unimed Rio, teve uma carreira, teve um Isso. tempo lá, uma jornada lá bem importante no momento de explosão, no bom sentido da É, empresa, expandindo ali bastante com aquisições, construção de PAs, enfim, muito grande. E nessa aproximação com você, eu fui te conhecendo e vendo o know-how, que você tem, principalmente na área de saúde. Talvez seja aí, na minha opinião, uma das maiores autoridades no assunto principalmente de plano de saúde. E olhando sua carreira, eu vi que nessa formação em administração de empresa, com um MBA em gestão empresarial, você começou ali como supervisor de tax na Ernst Young, depois ficou 15 anos, ou quase 15 anos, na Mil, como controller, quer dizer, bem no iniciozinho ali, participou também do crescimento dessa grande empresa, teve junto com o fundador, eu sei um pouco das histórias, e foi o Brás Dietrich ali, saudoso fundador, né? saudoso. Um dos maiores líderes que eu conheci aí ao longo da minha vida, é um inspirador. Sinto muita falta do Edson, um cara que realmente marcou a minha carreira profissional, né? Um cara diferente. Perfeito. Bom, sei também que você assumiu um papel, de diretor adjunto lá na ANS, exatamente na diretoria de normas e habilitação de operadoras. Teve essa passagem de 7 anos, mais ou menos, na Unimed Rio, quando eu te conheci. Depois eu te encontrei de novo na Alquer, você estava em São Paulo, você começou ali como CFO e depois assumiu a presidência da empresa. É um consultor empresarial, tem empreendido aí, a gente tem conversado um pouco, tem empreendido nessa área de saúde com projetos sensacionais. Sei que você também está como anjo numa startup. Eu queria te passar a palavra, volto te fazendo uma pergunta que normalmente eu pergunto para as É, pessoas. Sua vida sempre foi muito fácil assim? Você acordou com todo esse know-how, assumindo essa posição de destaque, sendo essa referência que você é como profissional e como pessoa? não, fácil nunca foi, muito pelo contrário, né? Eu acho que eu sou filho aí de uma família que teve altos e baixos, talvez mais baixos do que altos num dado momento lá da minha história. E eu sempre achei, toda aquela dificuldade que eu vivi numa certa fase da minha vida, sempre me inspirou a tentar. Eu sempre brinco que eu abri meu caminho à bala, né? Então isso sempre me inspirou a tentar não passar pelas mesmas dificuldades que eu passei quando era menino. E então eu trabalho desde cedo. Eu comecei a trabalhar com 12 anos, né? Pô, então
E já fiz um pouquinho de muita coisa na vida, né? Então, naquela época, menino ainda, eu vendia jornal, ajudava a missa, vendia suco na rua, e eu me virava para ganhar uma graninha. E assim, minha vida nunca foi fácil. Comecei a trabalhar assim já como profissional de mercado aos 18 anos, na Petróleo Ipiranga, né? Comecei, como muita gente começou, de baixo mesmo, como office boy, e me encantei com a área financeira logo no início do meu trabalho. Mas, por outro lado, eu não me defino como um especialista em nada, né? Eu acho que a grande virtude que eu sempre tive na minha vida foi de ser um generalista. Eu sempre gostei de me envolver em tudo que acontecia no meio em que eu estava. E por conta disso, cara, eu fiz muita coisa. Eu tenho uma veia assim empreendedora, eu acho, né? Eu gosto de fazer coisas novas, eu gosto de planejar coisas novas, minha cabeça é um caldeirão de ideias, eu não consigo ficar parado, eu estou sempre pensando em alguma coisa nova, porque isso também, eu diria que me mantém vivo, né? Poder a cada dia estar pensando em alguma coisa diferente que possa melhorar todo esse entorno que a gente vive. E aí eu acabei, assim, por força das circunstâncias, né? Eu tive uma carreira como consultor na área tributária, né? E acabei, por força das circunstâncias do trabalho na época, fui parar na Mil, né? E aí conheci o Edson Bueno, que foi um dos grandes inspiradores da minha vida, uma pessoa assim sensacional, assim como elemento humano, como gestor, como planejador. E eu confesso que ele acabou introduzindo muito das ideias deles no meu DNA empresarial, vamos dizer assim, né? E aí fiquei 14 anos na Mil, né? Comecei lá como gerente de impostos e depois fui galgando posições dentro da empresa. E a última posição que eu tive, assim, como executivo de fato da empresa, foi uma experiência de quase 4 anos na Argentina, como presidente da filial na Argentina. Não foi assim eu diria que não foi a melhor experiência do mundo, porque na verdade era uma empresa que estava passando por um momento difícil, e eu fui para lá para tentar ajudar a arrumar a casa, e foi, eu diria assim, um aprendizado muito grande de como lidar com situações adversas, né? Então, depois eu voltei para o Brasil, voltei a trabalhar com ele, e aí tive uma experiência muito legal com ele durante um determinado tempo na área de M&A, né? Na parte de fusões e aquisições de empresas, comprando empresas, montando negócios. E isso foi uma experiência muito rica também. Aí chegou um momento em que tinha uma dicotomia entre eu e o Edson na época, entre a velocidade que ele imaginava para mim e a velocidade que eu queria ter, né? E aí eu acabei saindo da Mil em 2004, voltei para o mercado como consultor, abri uma empresa, voltei para o mercado como consultor empresarial, e nesse meio tempo um amigo meu tinha assumido uma diretoria na Agência Nacional de Saúde e acabou me convidando para ir para a Agência Nacional. E assim, uma experiência que eu não imaginava naquele momento, mas eu achei que eu podia melhorar o mercado se eu fosse para lá, e principalmente dentro de uma área que eu gostava e dominava, que era a área econômico-financeira, né? E eu acabei assumindo uma diretoria adjunta lá na agência, fiquei lá um mandato, praticamente 3 anos, e foram 3 anos assim de trabalho intenso em que a gente sacudiu o mercado naqueles 3 anos, inclusive criando uma série de mecanismos, né, de garantias, que permitiram, inclusive, naquele momento, que a gente fizesse, pela credibilidade que a própria estrutura regulatória passou a ter, a gente conseguiu, naquela época, que fosse feito o primeiro IPO de plano de saúde no Brasil, né? Depois disso, eu saí de lá, fui para a Unimed Rio, e aí já fui para um negócio completamente diferente, porque eu fui desenvolver um negócio no qual eu nunca tinha trabalhado, que era você montar uma estrutura de serviços próprios, né? Naquele momento já começava a se pensar no modelo de saúde verticalizada, né?
E eu fui para a Unimed Rio justamente para começar a desenvolver. Então, ficamos lá 7 anos, muito intensos. A gente conseguiu, naquela época, tocar alguns projetos, como a construção de um hospital de quase 240 leitos aqui na Barra, montamos algumas unidades de pronto atendimento. Eu acho que talvez eu tenha sido o primeiro doido aqui no Rio de Janeiro que achou que podia ter uma emergência fora do ambiente hospitalar. E hoje, quando eu vejo que os PAs, como as pessoas dizem hoje, se propagaram tanto aí pelo Brasil, então hoje as pessoas já não têm mais aquela necessidade de ver o vínculo da emergência com o ambiente hospitalar. E a gente, naquela época, foi uma inovação, a gente achou que tinha que fazer, porque a gente precisava, entre outras coisas, controlar o risco da operação e ter uma porta de entrada fora do ambiente hospitalar dava a oportunidade a gente de filtrar, né, aquela entrada, de saber exatamente se aquele paciente era elegível para aquele tipo de hospital ou para outro tipo de hospital. E a gente chegou nesses centros aí a uma média de basicamente quase 11 mil consultas mês, e é uma coisa que está lá até hoje. Aí, nesse tempo da Unimed, a gente montou os PAs, a gente montou um centro de excelência física, a gente montou uma unidade oncológica, enfim, a gente tinha uma área de promoção e prevenção à saúde, com foco no idoso. A gente fez muita coisa legal na Unimed. Aí, quando chegou em 2014, porque eu acho que a gente também, ao longo da vida, a gente que vai criando dentro da gente, eu tenho uma substância chamada insatisfatina, né, que de vez em quando na minha vida ela vai me incomodando, eu acho que ela chega num nível muito alto e eu preciso estar sempre criando ares novos, né? Então, depois de 7 anos na Unimed, eu resolvi ir para um negócio que eu nunca tinha vivido nessa área de saúde, que era ir para a área de vendas. E aí eu fui trabalhar numa administradora de benefícios, que era a Alcare, e comecei lá, como você disse, como CFO, fazendo um trabalho de reestruturação na empresa, e depois fiquei ainda mais um ano como presidente. Depois que eu achei que a minha missão estava cumprida na Alcare, eu saí e voltei para o mercado de plano de saúde. Nesse período em que eu fiquei... voltei para o mercado de consultoria, e nesse período eu conheci os sócios da Rede Casa, no Rio de Janeiro, e eles queriam montar um plano de saúde. E aí eu fui viver uma nova experiência também, que é montar um plano de saúde do zero, né? Porque uma coisa é você sentar na cadeira com o avião já voando, outra coisa é você montar o avião e fazer e ter a certeza de que ele vai decolar. E aí foi um trabalho de 3 anos, né, que a gente teve, desde a montagem do plano de negócios até a implementação do projeto. A gente lançou a empresa em dezembro de 2020, e aí, assim, graças a Deus, hoje, com 8 meses de empresa, a gente já tinha 55 mil vidas aqui no Rio de Janeiro, e a empresa vem crescendo, está sendo sucesso. Então, assim, se você disser assim, tua vida foi fácil, nunca foi, mas sempre foi muito divertida também. Eu me defino como eu sou um trabalhador, na verdade. Eu sou um operário das ideias, eu sou uma pessoa que tem um tesão imenso em me desafiar, em empreender. E não necessariamente você precisa ser um empreendedor de fato para você ganhar dinheiro, mas você pode ser um empreendedor de ideias. Que às vezes eu acho que as pessoas hoje ainda confundem muito esse conceito de empreender no Brasil. Então a pessoa acha que às vezes empreender é um cara que vai ganhar dinheiro com uma grande ideia. E às vezes não, às vezes empreender é a capacidade que você tem de conseguir transformar ideias suas ou dos outros em algum negócio bom, que não necessariamente você precisa ser o dono desse negócio. Então, eu acho que eu tenho assim esse lado de ser um grande operário em prol dessas ideias que me conquistam, né? E é o que eu tenho feito ao longo da minha vida. Sou um cara que já estou chegando aí, mês que vem eu chego nos 62 anos, diria 62 anos bem vividos, 40 aí praticamente trabalhando, né? Como profissional de fato, fora os outros ali vendendo jujuba. Mas, enfim, eu sou um cara feliz naquilo que eu faço. E esse ambiente, ele me motiva muito. E tem uma característica
que eu diria que eu gosto muito na minha personalidade, sem querer ser egocêntrico, mas eu gosto muito do contato com o jovem, né? Porque eu acho que o jovem ele te motiva, ele te desafia o tempo todo, porque ele nunca, o jovem ele não tem limite para o risco, né? Então, quando você encontra um jovem que é desafiador, você aprende muito também com essa energia que o jovem passa para você. Então, assim, eu acho que eu tenho essa, essa gratidão à vida, né? E principalmente a satisfação de ter conhecido muita gente, de ter vivido muitas experiências. E, assim, não tenho vontade de parar, não. Acho que ainda tenho muita lenha para queimar ainda. Walter, é perfeito. Que bacana escutar essa história. Realmente desmistifica, né, que as pessoas caem de paraquedas, né, nas posições. A gente só vê, né, ratifica a questão de que a gente vive, né, hoje o futuro de alguns anos atrás, né? Então a gente faz escolhas, as escolhas são livres, né? A gente escolhe o que a gente quer, mas as consequências normalmente elas acontecem e a gente não tem tanto controle. A gente controla as escolhas e menos as consequências. Mas você comentou algumas coisas bastante interessantes que eu queria explorar. No finalzinho, por exemplo, da sua fala, você comentou da questão dos momentos diferentes, né? De experiências diferentes, de ter trabalhado no momento que o avião já estava voando, você precisava fazer o avião voar melhor, ser mais econômico, performar mais velocidade, enfim. E você teve também recentemente uma experiência de construir o avião, né? E ainda fazer o avião decolar, que talvez seja o momento de maior esforço, né? Que é sair do chão e colocar no alto. E a gente sabe que o conhecimento, né, ele é diferente, mas você está usando ali o conhecimento que você vai captando ao longo da vida. Mas existe um outro lado, o RH chamava de chá, não sei se chama ainda, né, que seriam esse conjunto aí de competências, habilidades e atitudes, e eu queria ir para o lado soft skills aí, né? Queria ouvir sua opinião seguinte, independentemente aí, né, independente do momento do avião, quais são as atitudes, né, que, na sua visão, as pessoas precisam ter diante dos desafios que elas estão vivendo e atitudes que normalmente não têm curso. Então, por exemplo, comprometimento. Vou lá fazer curso de comprometimento. Não tem. Ética, não tem. Integridade, não tem. Né? Então, assim, quais são aquelas que você acha que são fundamentais, independente do momento de onde está o avião? Olha, Alex, para mim, eu acho que tem algumas coisas que eu carrego na minha vida como pilares dos quais eu não abro mão, né? Então, assim, uma das primeiras coisas que para mim é importante em qualquer projeto é nunca abrir mão das minhas convicções. Eu sou uma pessoa que eu tenho convicções, seja sob o ponto de vista empresarial, seja sob o ponto de vista como ser humano, né? Então, para mim, algumas virtudes como ética, como lealdade, né? Comprometimento, e quando a gente consegue também a fidelidade, né? Porque são coisas diferentes, às vezes as pessoas confundem a lealdade com a fidelidade, né? Eu sempre digo que a lealdade ela é uma obrigação de quem trabalha com alguém, né? Só que a fidelidade é quando você ultrapassa uma relação em que você começa a admirar a pessoa com quem você trabalha. Eu nunca fui um cara muito preocupado com aquilo que eu ia ganhar. Eu sempre me preocupei muito mais com o projeto que eu ia, porque eu sempre achei que a remuneração era uma consequência do meu trabalho. Outra coisa que eu sempre carreguei na minha vida, eu nunca olhei para o lado para me preocupar com os outros. Eu sempre tive foco. Então, eu acho que foco naquilo que você deseja é a coisa mais importante. E você não precisa crescer de forma desleal ou de forma antiética. Eu sempre acreditei que o trabalho sério e o trabalho técnico, ele sempre acaba sendo bem visto. Então, assim, fazer mais do que as pessoas esperam de você, trabalhar muito mais do que talvez você deveria trabalhar normalmente, não criar conceitos como a empresa não me dá oportunidade, ou
o meu chefe não se preocupa comigo. Então, são coisas que fazem apenas gerar energia negativa nas pessoas. Então, acho que as pessoas elas têm que focar em bons exemplos, elas têm que se preparar muito, porque ninguém chega a lugar nenhum na vida se não estudar. E quando eu digo estudar, não é simplesmente o cara chegar, fazer uma faculdade, fazer um MBA, é o cara se preparar diferente. Eu aprendi uma coisa com o Edson, que foi uma das coisas mais legais que eu carrego para a minha vida. O Edson ele criou uma cultura dentro da Amil, na época, a partir da leitura, dos livros. Ele tinha uma ideia da empresa que ele queria. E ele escolhia livros para que as pessoas lessem aqueles livros e ele montava grupos de discussão e grupos de estudo sobre o conteúdo daqueles livros e como as pessoas achavam que o que elas aprenderam no livro elas podiam aplicar nas empresas. Então, e era interessante que depois de algum tempo você chegava à conclusão que os livros que você lia, embora de autores diferentes, eles sempre continham lá no final uma ideia de cultura, né, de compartilhar as informações da empresa, de dar a possibilidade de que as pessoas que estão no front decidissem. Então, assim, tem um componente educacional e, ao mesmo tempo, ele forçava as pessoas a apresentarem publicamente o conteúdo desses livros nesses eventos. Então, não tinha como você não ler e não tinha como você, naquele primeiro momento, não ficar na expectativa de que você podia ser o cara que ia fazer o resumo daquele capítulo. E, com isso, ele foi transformando e criando líderes dentro da empresa, pessoas que perderam a inibição para se expor, para falar em público. E a leitura, ela enriquece as pessoas, ela melhora o teu vocabulário, ela faz com que você viaje dentro das ideias de um livro. Então, eu acho que, quando eu falo de estudar, eu acho que mais do que o estudo formal, você precisa se autodefinir como alguém que quer buscar o conhecimento. E não tem jeito, quando você busca o conhecimento através da cultura, você acaba aplicando isso no dia a dia. De alguma forma, e eu experimentei isso muitas vezes, alguma coisa que eu li me levou para tomar uma determinada decisão, para fazer alguma coisa de forma diferente dentro da empresa. Eu tenho um livro assim que eu acho que tem 2 livros assim que eu li, que são livros simples, que me marcaram muito ao longo da vida. Um é um livro chamado A Hora da Verdade, de um escritor sueco, se não me engano, chamado Ian Carlson. Esse livro ele trata de um... Hoje, inclusive, ele já está meio desatualizado, porque ele falava ainda da companhia aérea naquela época em que você ainda tinha o bilhete de passagem. Esse cara ele foi chamado para recuperar uma empresa que estava quase à beira da falência, que todo mundo conhece, que é a SAS, né, que é a Scandinavian Airlines, e ele conseguiu transformar uma empresa falida na primeira empresa aérea da Europa naquela oportunidade. E ele faz todo um trabalho em que ele acredita que a empresa ela existe a partir das pessoas, e ele consegue envolver as pessoas na recuperação da empresa. Então, ele muda uma série de conceitos de relação entre empresa e cliente, que naquela época ninguém acreditava muito dentro da própria organização. Então, ele sempre dizia que a hora da verdade de uma empresa são os 5 segundos em que você está diante do teu cliente. A maneira como você olha, a maneira como você sorri, a maneira como você passa essa energia inicial para ele, é a forma como você vai definir esse cara como teu cliente ou esse cara como teu inimigo para o resto da vida. E um outro livro que eu li também num dado momento da minha vida, muito próximo da minha saída da Amil, que eu não lembro agora o nome do autor, mas é um livro muito famoso, todo mundo já deve ter lido, muita gente já deve ter lido ou deve conhecer, que é um livro chamado Quem Roubou o Meu Queijo, que é um livrinho, que é uma fábula, mas é um livro que ele foca muito em tomada de decisão, né? Em como você busca o caminho para a sua vida. Então, aquele livro, ele naquele momento foi o livro que, assim, de uma forma indireta, acabou me levando à decisão de sair da Mil. Por quê? Porque eu achava que eu tinha que buscar um caminho novo. A velocidade era minha, a velocidade não era daqueles que achavam que eu tinha que ir nessa ou naquela velocidade. Então, assim, eu acho que quando a gente, se você, para mim, as coisas
importantes na relação de uma pessoa com a sua empresa, com o seu negócio, são principalmente a cultura, né? Quer dizer, o estudo, principalmente o autoestudo, a ética, a integridade, a manutenção sem abrir mão das suas convicções e valores, e sempre acreditar que você não precisa ser desleal para crescer. Você sempre vai ser bem visto quando você é sério e quando você é focado. O trabalho sempre aparece, sempre alguém vai olhar para você e vai ver que você é diferente. Então, faça muito mais do que esperam de você, não se preocupe com a periferia negativa, como eu digo. Foco é uma coisa que, para mim, é imprescindível no crescimento de qualquer profissional. E quando você estiver infeliz, você só tem uma decisão para tomar. Vai embora, pô. Porque ninguém responde pela tua infelicidade a não ser você. Então, eu já tive alguns momentos na minha vida em que eu estava infeliz no trabalho, apesar de estar bem remunerado, mas aquilo ali já não me motivava mais. Então, quando você sai de casa e já acha que ir para o trabalho é um sacrifício, tu já vai de saco cheio para o trabalho, pô, isso é um araquiri, isso é uma autotortura, porque você está infeliz. E ninguém pode gerir a tua infelicidade, só você mesmo. Então não adianta terapia, não adianta nada. Você tem que ter a cabeça forte, ter uma cabeça focada em você mesmo e, enfim, ir bola para frente, vai em frente. Melhor do que não tentar é você se sentir fracassado por não ter tentado. Então, eu acho que é isso, Alex. Eu falo muito, né? Não, Walter, assim, o que você falou aí, eu costumo dizer que a gente aprende basicamente de três formas. Né? Eu vejo assim, né? Você aprende com seus erros. Tem gente que não aprende de forma nenhuma, né? Que seria a segunda forma, e tem aquela que aprende com a experiência dos outros, né? Sejam de sucesso ou de insucesso. E às vezes numa fala dessa, né? De alguns minutos aqui, que parece ser simples, né? Porque é consolidado, tem uma carga de experiência muito grande. E eu convivi com você um tempo, talvez uns 3 anos aí, um pouquinho menos, um pouquinho mais, uma relação de cliente-fornecedor, né? Uma relação de cliente-fornecedor. Você era meu cliente, né? Aliás, que diga-se de passagem, foi a primeira experiência de um data center num hospital no Brasil, né? A gente desafiou o mundo naquela época. Exatamente, exatamente. E aí, você contando aí, né, dos seus valores, você chamou de convicções, né, dos seus valores de ética, lealdade, comprometimento, a fidelidade, foco, a questão da cultura, né, e eu pude ver isso na prática, mas talvez vendo o exemplo e nunca tendo conversado sobre isso, e, né, de forma invertida, e é muito legal porque assim você é um cara que é coerente, porque aquilo que você fala eu vi na prática. Então, assim, deixo meu testemunho aqui, que inclusive foi alguns desses itens que você comentou, foi o que me trouxe uma admiração muito grande por você. Né? E mesmo depois Obrigado. de a gente já ter se desconectado há muito tempo, né? Não tem, eu não me deixei desconectar. Falei, pô, é um cara que sempre agregou muito valor. Por quê? Primeiro, dentro dessa coisa aí, né, de ser ético e de ser leal e comprometido, existe uma outra coisa que eu sempre vi. Você sempre foi um cara muito justo. Né? Então, mesmo em momentos difíceis, né, numa prestação de serviço de um negócio completamente inovador, eu lembro que a gente sempre teve a chance de conversar, né, de ser justo, transparente, colocar na mesa o que estava acontecendo, né, não tinha... outra coisa que você não falou aqui, mas eu vi e eu acho interessante, porque eu quero entrar um pouquinho nesse assunto, é a forma que você tratava as pessoas. As pessoas, seu time, com respeito, né, muito grande, e assim, eu percebi que você fazia com que as pessoas fossem ousadas, né, você delegava ousadia, mas assim, também com peso de responsabilidade muito grande, né? E eu, um pouco mais jovem que você, em uma posição que eu dei um salto muito alto, né, e tratando com um assessor, né, de uma presidência, cuidando da operação, eu ficava ali, né, a relação cliente-fornecedor, e aprendendo, né? Sempre procurei aprender muito com as pessoas que eu convivi, principalmente quando eram pessoas que, para mim, eram lendas, né?
Primeiro foi me apresentado pelo doutor Elton Freitas, que é uma outra lenda. Vou conversar, né, então, eu aprendi muito. Então, assim, dentro disso que eu estou falando, e não é bajulação de forma alguma, né, porque a gente entrou nesse assunto, que é uma verdade mesmo, eu queria que você falasse um pouquinho desse desafio, né, de inovar, né, porque você falou um negócio interessante. Você falou, olha, contato com o jovem, né, porque é o negócio do equilíbrio do risco, né, como é que você organiza isso, né, dentro da sua cabeça? Vai para a área de saúde, né? Saúde, um negócio tradicional ali, né? Pelo menos passava a impressão de tradicional, de cuidado, de risco zero, ao mesmo tempo, né, inovando. Como é que você equilibra a inovação e essa questão do risco aí, né? Qual que é o limite? Alex, primeira coisa que eu acho é o seguinte: você, quando se relaciona com gente, com pessoas, eu acho que o executivo ele nunca pode perder a humanidade, né? E você lida o tempo todo com seres humanos. Eu aprendi, eu guardo uma frase, eu sempre cito ele, porque foi para mim talvez o maior líder que eu tive ao longo da minha vida. Sempre gosto de citar o Edson. O Edson tinha uma frase que ele dizia para mim, que era o seguinte: que você vai sentir que você realmente tem o respeito das pessoas no dia em que você perceber que as pessoas estão dispostas a morrer por você. E é lógico que isso tem um sentido figurado, mas isso está relacionado diretamente com a forma como as pessoas admiram o líder com quem ela trabalha. A pior coisa que pode existir para um gestor é não ser respeitado pela equipe dele. E para isso, você tem que aprender e tem que conquistar as pessoas. E as pessoas, elas são um turbilhão de ideias. Elas querem ser ouvidas, elas querem dizer o que elas têm medo de dizer pela relação hierárquica que normalmente acontece dentro das empresas. E eu sou um cara que, nesse ponto, eu sou um indisciplinado, eu sou um anárquico. Eu acho que a minha relação com as pessoas é a coisa mais importante que tem no dia a dia. E eu gosto de estar no meio de gente, eu gosto de conversar, eu gosto de saber da vida das pessoas, eu gosto de saber se elas têm ideias, e eu pergunto. Então, isso é uma coisa que me dá prazer. E, às vezes, até esse jeito anárquico nem sempre é muito bem entendido pelos pares. Mas é a maneira como eu tenho vivido ao longo da minha vida e que eu acredito que faz sentido, né? Essa questão do risco e do equilíbrio, eu nunca fui, apesar de ser um cara que gosta de ideias novas, eu nunca fui um doido assim que nunca analisou a questão do risco. Mas a verdade é que as ideias novas, o risco, faz com que você perceba que existem formas diferentes de fazer as coisas. Então, por exemplo, você citou o caso da saúde. Hoje, eu acredito firmemente que o modelo de saúde que a gente vive hoje, ele está deteriorado. Por quê? Porque as pessoas elas foram habituadas a um modelo que eu chamo aí quer dizer, eu chamo não, o mercado chama de modelo livre escolha. A gente tem uma saúde pública ruim no Brasil e o modelo privado, hoje ele foi construído dentro de uma regra securitária que também é um verdadeiro absurdo no Brasil. É o único país do mundo onde um modelo de risco não tem limite de cobertura, né? Então, o plano de saúde no Brasil ele não tem limite, né? A pessoa compra um plano de saúde e ela pode ir de uma consulta a passar em estado vegetativo anos dentro de um CTI. E isso cria uma dicotomia de relação receita-custo muito grande nesse país. Então, o que você faz quando você tem uma realidade tão cruel como essa, em que as pessoas demandam um serviço que é essencial para a vida delas e, ao mesmo tempo, você tem um fator limitador, porque quem financia isso, que é o próprio usuário, ele também tem limitação financeira para financiar isso, e o custo é alto. Como é que você equilibra esse negócio, dizendo assim, poxa, eu preciso dar uma noção de bom atendimento e, ao mesmo tempo, eu preciso equilibrar o resultado da empresa, porque essa empresa tem que ser sustentável. Então, eu acho que a inovação ela traz coisas que permitem com que você faça esse equilíbrio. Hoje, eu não acredito no modelo hoje livre escolha. Por quê?
porque eu acho que ele é um desvio daquilo que realmente é necessário para o usuário, né, para o cliente do plano de saúde. Hoje, você não tem o conhecimento técnico e a capacidade técnica para se automedicar e muito menos para se autoindicar quando você acha que precisa de um médico. E isso virou digamos assim, um frenesi de consultas e geração de exames e de procedimentos colaterais que muitas vezes não são necessários para o cliente. Então, eu acredito realmente que você precisa resgatar um pouco conceitos que eu vivi na minha época como menino, que era, por exemplo, o conceito do médico de família. Então, essa experiência de plano de saúde que a gente desenvolveu no Rio de Janeiro, a gente procurou resgatar essa ideia, por quê? Porque o médico de família, muita gente confunde com os conceitos, com a figura do SUS e acha que é uma porcaria, mas o médico de família, na verdade, ele é um profissional que tem como especialidade a medicina de família e ele se especializou em ser um generalista em saúde. Então, ele consegue te acolher, ele consegue saber o que você precisa e ele consegue te encaminhar para um especialista com muito mais assertividade. Isso faz o quê? Isso faz com que você atenda melhor o teu cliente, porque esse cara ele tem um lado muito mais humano do que talvez outros profissionais tenham. Ele é formado para ter essa conexão com o paciente e, ao mesmo tempo, ele consegue, de uma certa maneira, controlar o custo da operação também, porque ele evita o desperdício, ele evita... Quantas vezes você já foi a um médico, não gostou do médico e foi para um outro para buscar a segunda opinião? Tudo isso entra na cadeia de custo. E, no final das contas, como todo mundo sabe que não tem almoço grátis, a conta fica maior. Então, eu acho que a questão do risco, desse estímulo de ideias, que muitas vezes o jovem ou o aficionado por fazer diferente, né, ele traz, ele te faz com que você olhe o problema de uma forma diferente. Então, o equilíbrio é nunca perder a racionalidade no negócio que você está gerindo, mas nunca também ser fechado para ideias novas, para modelos novos. Se fosse assim, cara, eu acho que eu teria sido um fracasso em muita coisa que eu fiz. Aliás, é importante as pessoas entenderem também que a vida da gente ela também tem uns tropeçozinhos aí, a gente nem sempre acerta a mão. Às vezes a gente se frustra, a gente abarca um projeto que não dá em nada, a gente se frustra com o parceiro, com o entorno do negócio onde você está. Enfim, a vida não é feita só de sucessos, a vida é um processo de aprendizado constante. E ele tem que aprender com os erros, como você falou, né? Não tem jeito. Mas eu acho que é mais importante você sempre... Não importa quantas vezes você caia, né? O importante é você ter capacidade para se levantar muito mais e poder seguir em frente e tentar de novo. Então, eu acho que é isso. Eu acho que quem gera empresa, quem faz as coisas, quem, de alguma forma, construiu alguma coisa além da vida, é um ser humano como qualquer um das pessoas que podem estar ouvindo a gente. Então, as pessoas não têm que perder essa humanidade, né? Não podem perder essa vontade de serem felizes naquilo que fazem. Então, assim, eu acho que é isso, cara. Perfeito, perfeito. Eu ia te perguntar, né, assim, para a gente finalizar, e te pedir primeiro, né, de fazer a pergunta, porque muita gente não sabe quem que é o Edson, né? Assim, o que ele representou, o que ele construiu, né? A gente está conversando aqui, mas tem pessoas que estão, mas quem é o Edson Bueno, né? Se depois pudesse dar um overview assim, né? Um parágrafo, o Edson Bueno foi fulano que construiu isso, enfim. E finalizando, o Walter, eu ia te pedir, né? Eu acho que você já fez isso, mas se você pudesse deixar, não pudesse não, né? Você pode deixar uma mensagem de inspiração aí, né? Para a galera que ainda está recuperando, principalmente da luta que foi a questão da pandemia, né? Continua sendo, né? Muita gente perdeu vida, né? Não dá nem para discutir, nem é esse o propósito aqui, mas emprego, ânimo, empresas que fecharam, assim, né? O que você falaria para esses caras que estão tendo dificuldade, essas pessoas estão tendo dificuldade de recomeçar? Mas antes disso, quem é o Edson? Quem foi o Edson? Bom, vou falar um pouquinho do Edson, né? O Edson, eu acho que é um mito para mim e para muita gente que o conheceu,
O Edson, acho que foi um grande, se não o maior, um dos maiores transformadores da saúde nesse país. O Edson comprou o primeiro hospital dele ele estava no 6º ano de medicina, é um cara que se inspirou depois de ter desmaiado na rua quando era menino e foi acolhido por um médico, e ele cismou que ele queria ser médico. Era um cara de uma família muito pobre e ele veio para o Rio para estudar medicina e ele não tinha dinheiro para pagar o cursinho e ele, na verdade, ele ficava arrumando o apartamento que ele dividia com os colegas, ele fazia meio que um papel de dono de casa e à noite os colegas que tinham uma condição um pouco melhor do que ele, né, emprestavam as apostilas para que ele pudesse estudar e com isso ele acabou conseguindo superar as dificuldades e conseguiu passar no vestibular. Ele era cirurgião geral e ele comprou o primeiro hospital no 6º ano, e não estava formado ainda, e comprou uma maternidade em Duque de Caxias, que é a periferia do Rio de Janeiro, um bairro pobre, e ele chegou à conclusão que ele precisava aumentar o turnover do hospital, porque o principal cliente dele era o INSS, né? E aí, na época, INSS, né? Na época era INPS, perdão. E aí ele começou a dar palestras de pré-natal dentro da cidade, e um dia ele teve um insight que ele começou a distribuir pão com mortadela e Coca-Cola nas consultas de pré-natais. E aquilo correu na cidade como um rastilho de pólvora, né? E com isso ele acabou, as pessoas muito pobres naquela época, né? Elas acabaram se encantando com aquele médico que usava uma linguagem muito parecida com o que eles estavam habituados, né? Então, ele sempre foi um cara que conseguiu captar muito o que o cliente queria. E ele foi um cara que inovou em tudo nesse país, foi o cara que começou a mudar os padrões de hotelaria dos hospitais, foi um cara sempre com novas ideias, né? E ele teve um estímulo que era o estímulo de superar o principal concorrente dele, que era a Golden, né? E ele passou a vida querendo superar a Golden Cross, que era o grande alvo dele enquanto concorrente. E uma pessoa que sempre foi muito ética na relação com quem trabalhou com ele, extremamente humano, sempre muito preocupado com as pessoas, um cara que sempre soube reconhecer e premiar o trabalho das pessoas, um treinador, porque sempre entendia que o conhecimento era a chave para o sucesso da empresa dele, então ele sempre se preocupou em preparar as pessoas, sempre em estimular as pessoas a estudarem. Ele se auto-intitulava como diretor de RH e não como presidente da empresa, porque ele gostava, ele participava diretamente nos processos de contratação, ele gostava de lidar com os jovens também, ele via, eu acho que ele enxergava, assim como eu enxergo hoje, essa energia positiva que o jovem traz. Então, ele gostava de talentos, ele estimulava os talentos, estimulava as pessoas a se expressarem. Então, assim, eu posso aqui, honestamente, ficar falando horas aqui sobre o Edson, porque eu sou um fã dele, e além de tudo eu tive a oportunidade de contar com a amizade do Edson, né? Então o Edson foi um grande amigo, uma pessoa que sempre teve uma relação muito especial comigo. Até nos momentos em que eu achei que ele, de alguma forma, pudesse estar me abandonando, ele estava me protegendo, e naquele momento, às vezes, a juventude não faz com que a gente perceba determinadas coisas, né? Então, ele é um cara, assim, foi um cara, né, que deixou muita saudade. Acho que ele ainda tinha muito o que fazer por esse país ainda na saúde. E eu acho que a história dele fala por ele, né? Uma pessoa que era um vendedor de limão e que se tornou um dos maiores empresários desse país, e sempre sem perder uma coisa que eu achava que ele tinha de sobra, né? Que era a humildade no trato com as pessoas, a simplicidade com a qual ele lidava com as pessoas. E ele gostava, por incrível que pareça, dos mais simples, né? Eu acho que isso eu acabei adquirindo, porque eu chego na empresa, eu gosto de falar com a copeira, eu gosto de falar com a recepcionista. Então, assim, é difícil até lembrar dele, porque me emociona um pouco, porque foi uma pessoa muito especial na minha vida. Eu acho que muito do que eu conquistei como profissional
eu devo aos ensinamentos que eu recebi dele, eu devo à energia positiva que ele sempre me passou, eu devo aos desafios que ele me imputou, eu devo enfim, a confiança que ele depositou. E assim, eu nunca vi, até quando eu errei, ele sabia de uma forma muito especial mostrar que você tinha errado sem que você se sentisse humilhado, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que falta ainda muito em alguns executivos do nosso país, que é respeitar as pessoas, ter carinho e olhar que do outro lado tem alguém que merece ser cuidado também. Então, o executivo, acima de tudo, ele tem que cuidar das pessoas que estão embaixo dele, porque, ainda que muitos não acreditem, você é responsável pelas pessoas que você lidera também, né? Então, assim, falar do Edson é isso. E eu acho assim, se eu puder deixar aqui alguma coisa para as pessoas que talvez tenham vivido ou ainda vivam momentos, eu vou usar uma frase dele, né, que ele sempre dizia, que você não pode desistir dos seus sonhos. Então, não desista dos teus sonhos, não abaixa a cabeça, seja forte, pense bem, planeje a sua vida e faça com amor e com prazer aquilo que você tem para fazer naquele momento. Então, assim, existem muito. Tem aquela frase que diz: é o que temos para hoje. Em alguns momentos da nossa vida, a gente tem que olhar que é o que temos para hoje. Mas fazer bem feito gera oportunidades melhores. Então, eu acho que você não tem que desistir, tem que ter força. O mundo vai mudar, vai melhorar. A gente não pode pensar que tudo é depressão. Aliás, depressão eu acho que é uma coisa que faz parte da capacidade com que a gente tem de fortalecer a nossa mente para estar sempre olhando para frente, né? Não existe problema sem solução. Todo problema tem uma solução, por mais que pareça que não. Então, eu acho que as pessoas têm que ser fortes, têm que ser otimistas, têm que buscar. Isso não é jargão de quem venceu na vida, está bem empregado. Não é isso. Na verdade, a força das pessoas é que faz com que elas consigam ir para frente, entendeu? Então, é isso que... por exemplo, eu estou aqui falando com um cara, eu te conheço já há alguns anos. A gente, é lógico, eu digo sempre que a amizade não é um sinônimo não é uma representatividade que a distância é que determina a intensidade das amizades. Mas eu posso dizer hoje que eu te considero um amigo pelo tempo que eu conheci e principalmente pela humanidade que eu percebi em você desde o início. Conheço um pouco da tua história de vida também, e aí me dou o direito de também fazer uns elogios aqui à tua pessoa. E eu acho que, para mim, é prazeroso poder estar tendo essa oportunidade que você está me dando aqui, de falar um pouquinho de mim. Pô, eu não sou superstar, não sou nenhum Jim Collins da vida, nada disso. Eu sou um ser humano como outro qualquer, um trabalhador. E eu sei que você fez isso a vida inteira e que você também nunca desistiu. Você é um cara que está sempre correndo atrás do prejuízo também. Então, Alex, para mim é um prazer muito grande te chamar de amigo e estar aqui na tua presença e poder participar disso aqui e no que eu puder colaborar com você, com as pessoas, tá? Pode compartilhar o meu e-mail com as pessoas, não tem problema nenhum. Eu, assim, sou um cara que eu gosto de gente. Então, para mim, isso não é um problema, isso é um prazer. Ô, Walter, por isso que você é lenda, cara. É uma lenda contando de Nada, outra que lenda aí, né? lenda nada. Assim, eu nunca tinha ouvido, né, do Edson dessa forma. Ainda bem que isso está gravado, né? Porque essas conversas que às vezes a gente tem, não, né, tão longa, focada num assunto desse, mas às vezes a gente não consegue repassar para as pessoas com a mesma vida, né, que é colocado ali. Então, que bom que está gravado. O objetivo do Sea Legends é esse, né? Inspirar pessoas por meio de histórias inspiradoras. Aqui foram pelo menos 2 histórias, né? Além dos livros que você mencionou, né? Da sua vida, da sua experiência, do Edson que você trouxe aqui. E assim, muito feliz mesmo, muito obrigado. Desejo aí, né, que 2022 seja o melhor ano da sua vida, né? Você, sua família, enfim, saúde, paz, né? Que Deus realmente abençoe vocês aí, você grandemente, que novos negócios, projetos que vão favorecer a muita gente, eu não tenho dúvida,
venham surgir por meio da sua vida, tá Se bom? Deus quiser. Obrigado, Alex. O mesmo para você. Boas festas aí para todo mundo. Um ano novo, principalmente com muita esperança, né? Para coroar aquele eventual momento de, 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 de depressão que algumas pessoas possam ter. Eu acho que a gente tem que ter, acima de tudo, fé em Deus e muita esperança, porque a gente consegue transformar o mundo, as pessoas, só basta querer, entendeu? Então, isso não é papo furado, é como eu acredito que vale a pena viver, entendeu? É isso, amigo. Obrigado aí pela oportunidade, fica com Deus e vamos que vamos. Vamos Obrigado, trabalhar viu? agora, né? Tchau, tchau. Tchau, Alex. Abraço.